No primeiro filme solo do Deadpool, os poderes dele vêm de um soro que é injetado nele pelo Francis, o vilão da história. Mas se a gente reparar bem, nesse soro tem umas gotas de sangue. Na cena pós-créditos de X-Men Apocalipse, outro filme do universo dos X-Men da Fox, que saiu no mesmo ano que Deadpool 1, alguns agentes da Essex Corporation, empresa do Senhor Sinistro, invadiram o projeto Arma X para roubar um frasco com o sangue do Wolverine. Provavelmente essas gotas de sangue do soro que aplicam no Wade Wilson vêm do Wolverine e são justamente os poderes de regeneração do Logan que fazem o Deadpool conseguir se regenerar também. Na cena em que o Deadpool ganha os poderes, tem outro personagem que conversa com ele, um homem chamado Cunningham. Ele vem das HQs, nessas histórias ele também passa pela fábrica de mutantes do Ajax, faz amizade com o Wade e se torna um ciborgue chamado Worm. Nas HQs é esse personagem, na verdade, que inventa o nome Deadpool, e o bolão de quem ia morrer, de onde vem o nome, é feito entre o Cunningham e o Wade no próprio laboratório. O Worm e o Wade têm uma conexão muito mais forte nos quadrinhos e o Ajax chega até a torturar o Worm para deixar o Deadpool furioso. O Worm fica agonizando depois da tortura e o Wade mata ele para acabar o sofrimento antes de começar a busca pela vingança. No filme eles não têm essa conexão tão forte assim, mas tem uma pequena referência, uma troca de olhares entre os dois, enquanto o laboratório está em chamas. O vilão do filme, Francis, também conhecido como Ajax, é estabelecido como o cara que comanda o laboratório do projeto Arma X, mas originalmente ele ia ser um vilão secundário e ia ter outro personagem por trás de tudo. Em uma cena deletada, o Francis aparece sendo libertado de uma prisão por barco. E não é qualquer prisão, é o Raft, a prisão para super-humanos das HQs da Marvel, que fica em uma ilha e que apareceu em Capitão América Guerra Civil, filme que também saiu em 2016, no mesmo ano que Deadpool. Provavelmente foi por isso que tiveram que cortar essa parte da prisão da história do filme. A Marvel deve ter falado para não usarem essa mesma prisão para não confundir o público geral. As instalações da Arma X nesse filme eram antes uma fábrica de armas. Uma das mutantes que passa pelo processo tem estacas de madeira saindo das costas dela. Provavelmente essa é a mutante chamada Marrow, que é membro dos Morlocks nos quadrinhos. Ela tem os mesmos poderes, por exemplo, do Spike, que aparece na animação de X-Men Evolution. A auxiliar do Francis, Angel Dust, originalmente ia ser 3 personagens distintos, Sluggo, Kane e Wire, mas os roteiristas decidiram alterar para economizar custos, principalmente com os braços biônicos do Kane, que iam ser caros para fazer, além de também simplificar a história. O próprio Francis nos quadrinhos trabalha para um homem chamado Dr. Killebrew, que é quem dá os poderes pro Deadpool na HQ, e ele originalmente ia ser o homem por trás de tudo, mas decidiram transformar o Ajax no principal antagonista para não ter que explicar tanto. Nessa cena de quando o Wade ganha os poderes também tem 3 piadas com a versão de X-Men Origins Wolverine. O Francis ameaça costurar a boca do Wade em um momento, tem um momento que a Angel Dust tapa a boca dele com a mão para ele parar de falar, e por fim o Wade faz piada dizendo que os lábios dele estão selados e que ele não ia dizer nada. Claro, ele não ia falar nada porque naquele momento ele tava com o fósforo na boca para explodir aquela máquina que tava drenando o oxigênio dele. E eu comentei que o Francis ia ser preso. Nas versões iniciais do roteiro, ele ia ser preso depois dessa batalha no laboratório. O Wade ia passar os 5 anos da sentença do Francis se tornando o Deadpool. Mas o Simon Kinberg, o produtor dos filmes dos X-Men, sugeriu que o Ajax tinha que ganhar essa batalha, porque assim o momento ia ser muito mais fundo do poço pro Deadpool e a vingança dele também seria muito mais satisfatória pra audiência. Aliás, nesse filme o Deadpool tem uma obsessão com o Natal. Isso acontece porque na versão inicial do roteiro, em que o Francis seria preso, ele ia sair da cadeia no dia do Natal. Nessa versão o Deadpool ia fazer contagem regressiva até o Natal pra vingança dele. Apesar de tirarem essa parte da história, mantiveram algumas das piadas. Por exemplo, quando ele fala pro Dopinder no táxi que o traje dele é vermelho porque é Natal. E o Rob Liefeld, o co-criador do Deadpool, aparece rapidamente em uma cena no bar. O Wade e o Weasel fazem uma referência direta a uma fala do Deadpool em X-Men Origins Wolverine. Meeting new and exciting people. Killing them. Yeah, I've seen your Instagram. All I ever wanted was to travel to far off, exotic places, meet new and exciting people, and then kill them. Na lousa do bolão de quem vai morrer tem várias referências a atores, músicos e pessoas famosas. Pro vídeo não ficar com 50 minutos, ao invés de falar o nome de todos, eu vou escrever aqui na tela, se você quiser é só pausar e ler. O cara que aparece para recrutar o Wade pro programa Arma X, o agente Smith, entrega o cartão para ele e o número de telefone dele é 555-0199. Esse é o mesmo telefone do personagem do Kevin Spacey no filme Beleza Americana. E os dois personagens são bem problemáticos e esquisitos, é uma referência bem sutil, mas traça um paralelo interessante. Em outra cena
cena do bar, o Wade conversa com o Weasel e carrega vários panfletos de tratamentos alternativos para o câncer em vários lugares do mundo. Em versões iniciais do roteiro, o Deadpool ia realmente viajar pelo mundo e tentar esses tratamentos alternativos. Tem até uma cena deletada do filme que o Wade vai pro México e acaba matando um cirurgião em Guadalajara que estava se aproveitando de pacientes com câncer para fazer dinheiro. Inclusive, no roteiro original era aí que ele ia abandonar a Vanessa. Mas na versão final, o Wade abandona a Vanessa em casa, porque o diretor decidiu que seria mais impactante e interessante ele fugir nesse momento do que em Guadalajara. Ele achou que ao invés de fugir depois de cometer um crime, dessa maneira seria mais emotivo. Ele estava fugindo para buscar tratamento e estava fazendo isso pela Vanessa, para os dois terem uma chance de um futuro juntos. E a mulher do Deadpool foi adaptada das HQs. Nos quadrinhos ela também é uma prostituta que tem relações com o Wade, mas eventualmente ela se torna uma heroína com poderes de metamorfose chamada Copycat. No filme ela não ganha poderes, mas ela tem uma história muito mais complexa e profunda do que as HQs. É o relacionamento dela com o Wade que move a trama. Em essência, Deadpool é um filme de romance. Ao contrário da maioria dos filmes de heróis, que colocam romances como tramas secundárias, nesse filme o romance é o principal. Depois da conversa dos dois, por exemplo, quando eles se conhecem, o filme corta para uma cena dos dois abraçados na horizontal, dando a ideia de que eles estavam fazendo sexo. Depois é revelado que, na verdade, eles só estavam num arcade tendo um encontro, e era a câmera que estava torta. Isso acontece porque originalmente o filme ia cortar dos dois se conhecendo direto para uma cena de sexo, mas os produtores e roteiristas mudaram de ideia. Eles preferiram mostrar o relacionamento dos dois se desenvolvendo antes disso. Isso porque nas HQs o relacionamento dos dois era exclusivamente uma relação entre o Deadpool e uma garota de programa. Era só profissional, só financeiro e não tinha envolvimento afetivo. Quiseram alterar essa história para dar mais impacto no filme. Na cena do Wade com a Vanessa em casa, ele usa uma camiseta do musical Ranch. Assim como o Deadpool, no musical vários personagens estão morrendo por conta de doenças terminais. Mais um detalhe interessante aí pra vocês. E bora falar da cena da ponte, talvez a mais importante e com certeza a mais longa do filme. As cenas do Deadpool no táxi trajado de super-herói servem pra deixar o herói mais pé no chão. Lembra um pouco o começo de Homem-Aranha 2, quando a gente vê o Peter Parker andando de bicicleta. Apesar de ter superpoderes, o Deadpool não voa nem tem super velocidade, então o jeito é se locomover de táxi mesmo. E o Deadpool e o Homem-Aranha têm muita ligação nas HQs da Marvel. Inclusive em uma versão inicial do script, a primeira máscara do Deadpool era pra ser uma máscara do Homem-Aranha que ele ia comprar em uma loja e usar do avesso. Isso é interessante porque quando o Deadpool foi criado, ele era meio que considerado uma versão sombria, imoral e satírica do próprio Homem-Aranha. Um herói que também era piadista, mas sanguinário e sem pudor algum. No fim do filme, o Deadpool até faz piada, se auto-intitulando o amigão da vizinhança. Till next time, this is your friendly neighborhood pool guy. Dopinder, o taxista, ganhou esse nome por causa de um garoto que estudou com o Ryan Reynolds na escola e morreu quando foi atingido por um raio. O Ryan Reynolds disse em uma entrevista que deu o nome do personagem como uma homenagem pro amigo. Isso é extremamente trágico, mas eu também tive que comentar porque eu achei muito interessante. E nessa cena da Batalha da Ponte tem vários easter eggs nas placas, como uma fazendo referência ao Peter Parker, outra fazendo referência a Fabian Nicieza, um roteirista que trabalhou na Marvel e que é conhecido por HQs dos X-Men e do Deadpool. Também tem uma passagem muito rápida que mostra a música clássica do Batman do Adam West tocando no rádio durante a treta. Tem uma piada que foi cortada do filme que ia ser muito boa. Quando o Deadpool queima a testa de um dos caras dos capangas do Francis com um acendedor de cigarro, originalmente ele ia falar que adorou o trabalho dele em Demolidor, fazendo uma clara referência ao Mercenário, um dos vilões daquele filme do Demolidor do Ben Affleck que tem uma cicatriz na testa. Os roteiristas decidiram cortar essa piada porque acharam que talvez fosse muito específica para o público geral que não conhece tão bem os personagens da Marvel quanto os fãs mais assíduos. E nessa cena tem a sequência de contagem de 12 tiros do Deadpool, que é uma das cenas mais legais do filme. Essa é uma das poucas vezes que a gente vê o Deadpool usando armas de fogo como arma principal no filme inteiro. Os roteiristas acharam que seria mais relevante ver ele usando espadas e até trocando porrada do que simplesmente atirando em todo mundo. Eles decidiram que se fosse ter troca de tiros durante o filme, o Deadpool tinha que ter um limite de balas, porque eles não queriam que esse fosse o principal meio dele lutar. Até na batalha final, por exemplo, ele junta uma mala inteira cheia de armas e esquece a mala no táxi. Quando o Deadpool toma um tiro no braço, a gente vê ele se regenerando e o buraco vai fechando. Ele vê um dos bandidos passando de moto pelo buraco e com a regeneração fica a sensação de que o foco dele tá se fechando ali naquele cara. Em outro momento, o Deadpool mata um dos bandidos com as espadas e elas formam um X atravessando o corpo do cara. É legal que o Wade reluta porque não quer entrar pros X-Men, mas faz piada sobre a equipe durante o filme todo. Aí depois de muitos flashbacks, quando a história volta pra esse momento, a câmera vai descendo nesse mesmo momento que o Deadpool tá atravessando o cara com as espadas. Na imagem inicial, a câmera subia pra mostrar o X formado por elas. O diretor disse que ele usou exatamente a mesma imagem nas duas cenas e só reverteu o movimento da câmera na pós-produção. E a luta entre o Deadpool e o Francis nessa cena ia ser muito maior e muito mais
elaborada originalmente. No script tinha até uma perseguição em alta velocidade com os dois atravessando um caminhão de mudança e ia terminar com o Francis usando uma criança como refém, fazendo de escudo para escapar. E o Deadpool ia fazer a mesma coisa com outra criança para ameaçar o Francis apostando que ele tava blefando. Mas no final faltou verba para fazerem essa cena mais elaborada e acabaram fazendo só o Deadpool espancar o Francis na ponte mesmo. Quando ele levanta a máscara para revelar quem ele era, isso é uma referência a um quadrinho do Deadpool de 2004, quando o mercenário Tagarela fala que parecia um cruzamento do Ryan Reynolds com um Shar-Pei. Na cena do filme, o Deadpool fala que parecia que tinha sido mordido por um Shar-Pei radioativo. O Ryan Reynolds já estava negociando com a Fox para trazer o Deadpool no cinema desde essa época e essa piada faz referência a isso. Ele também disse que esse tipo de humor do Deadpool inspirou a atuação dele na carreira inteira desde aquela época e que inconscientemente, quando ele interpretou o Hannibal King em Blade Trinity, ele meio que estava interpretando o Deadpool sem perceber. Ele disse que ele não percebeu, mas alguém percebeu isso e mandou os quadrinhos do Deadpool para ele dizendo que ele era o Deadpool perfeito e foi aí que ele começou a ler e se apaixonou pelo personagem. Voltando para a cena da ponte, tem um corte legal que mostra o Deadpool voando depois de ser arremessado para longe pelo Colossus e a cena vai direto para uma action figure daquela versão tosca do Deadpool de X-Men Origins Wolverine, na mesma posição. E a fala dele também reflete isso, dizendo que tudo deu errado de maneira colossal, fazendo piada tanto com o Colossus como com o filme que apresentou aquela versão bizarra do personagem. E os cortes também tem um paralelo interessante. Ali ele estava prestes a conseguir o final feliz dele, a vingança contra o Francis, mas isso foi tirado dele pelo Colossus. Na cena do boneco também. Ele estava prestes a conseguir o final feliz dele com a Vanessa, mas por conta do câncer isso acabou não acontecendo. E essa cena tem muitas referências mesmo. Quando o Colossus fala sobre levar o Deadpool para ver o Professor X, ele pergunta se era o Stuart ou o McAvoy, referência clara aos dois atores que interpretaram Charles Xavier no universo da Fox. Tem uma fala retirada de Robocop diretamente. Dead or alive, you're coming with me. Dead or alive, you are coming with me. E até uma referência ao hino nacional do Canadá, país do próprio Ryan Reynolds. Canada! E tem uma que é bem pesada, mas também é legal. Quando o Deadpool fala, "Você está aí, Deus, sou eu, Margaret", isso é uma referência a um livro que conta a história da primeira menstruação de uma menina. E ele fala isso enquanto corta o próprio braço e espirra sangue na cara do Colossus. A sequência de abertura do filme troca os nomes dos atores por estereótipos dos personagens que eles interpretam. Tem um copo de café com o nome Rob L, uma homenagem ao Rob Liefeld, de um dos co-criadores do personagem. Também tem uma foto do Ryan Reynolds como Lanterna Verde saindo de uma carteira. E a primeira imagem que a gente vê do Deadpool no filme é da virilha dele. Algo que o Ryan Reynolds fez questão de fazer referência recentemente, quando ele divulgou uma foto da virilha do personagem para contar que as filmagens de Deadpool 3 tinham se encerrado. A cena externa da mansão dos X-Men não estava originalmente no filme, mas decidiram filmar e inserir porque o público geral não conhecia tão bem o Colossus e principalmente a Negasonic Teenage Warhead. Colocar o visual da mansão era uma forma de mostrar para quem não conhece os personagens que os dois faziam parte da equipe. E a Negasonic originalmente também não ia aparecer no filme, mas os roteiristas decidiram inserir a personagem em versões finais do roteiro, porque eles queriam uma adolescente frustrando e irritando o Deadpool, para criar um outro tipo de dinâmica entre os personagens também. Eles conseguiram uma lista de personagens obscuros da Marvel que eles poderiam usar e decidiram usar a Negasonic porque eles amaram o nome, simplesmente. Eles também conseguiram uma permissão especial da Marvel para mudar os poderes dela. Nas HQs ela tem poderes mais na linha de telepatia, telecinese e precognição. A batalha final do filme acontece em um Helicarrier destruído, e em nenhum momento do filme a nave é chamada de Helicarrier porque os direitos desse tipo de veículo estavam com a Marvel, já que são aeroporta-aviões usados pela SHIELD. Mas o visual da nave foi inspirado nos Helicarriers, algo que foi confirmado pelos produtores do filme. Quando Deadpool, Colossus e a Negasonic Teenage Warhead chegam no local da batalha final, a música que toca é X Gon' Give It To You, do DMX. Aqui tem um trocadilho da palavra Ace em inglês com o som de X, né? E na própria imagem tem vários X que podem ser vistos tanto no cenário quanto na roupa deles, o que é uma referência ao fato de que nesse filme essa batalha final é o mais perto que o Deadpool vai chegar de ser um X-Men ou algo próximo disso. E a música também fala de aço inoxidável exatamente no momento que tem um close no Colossus. Originalmente a batalha ia acontecer em um prédio em construção, com os 3 vilões que eu comentei antes, Slug, o Kane e o Wire, cada um em um andar, e os heróis derrotando cada um deles até chegar no chefão, o Francis, que estaria no topo do prédio. Mas quando cortaram os personagens do filme, eles decidiram alterar também o cenário da batalha. A Negasonic nessa cena é a primeira personagem do universo da Fox a realmente usar azul e amarelo, as cores oficiais do uniforme dos X-Men nas HQs. Até então os mutantes só tinham usado roupas pretas de couro nos filmes.
filmes. Também é legal que o Francis retoma uma piada recorrente do filme perguntando pro Deadpool qual é o nome dele. O Deadpool fala que vai soletrar e imediatamente cumpre a promessa. Ele sai matando os capangas do Francis, ainda para passar o saco na cara de um deles, recriando a primeira imagem que a gente viu do Deadpool no filme, e no fim usa o corpo dos caras para escrever o nome do Francis no chão. E se prestar bastante atenção, o Deadpool ainda puxou a calça de um dos caras para baixo para mostrar a bunda pro Francis também. E tem um personagem no meio dessa treta que o Deadpool chama de Bob. Esse é um personagem dos quadrinhos do Deadpool chamado Hydra Bob. Ele aparece com frequência como um sidekick, um parceiro do mercenário tagarela. Nesse filme, o Wade chama ele só de Bob porque a Fox não tinha permissão para mencionar a Hydra, porque os direitos da Hydra também estavam com a Marvel, obviamente. E o Bob é o único capanga do Francis que o Wade não mata nessa cena. O Francis também faz uma referência ao Cavaleiro das Trevas, copiando uma frase do Coringa no clímax do filme. Quando o Deadpool mata o Francis, o Colosso vomita e é curioso que o vômito dele também parece meio metálico, como se não fosse só a pele dele que se transforma em metal, mas tudo dentro dele também. A máscara do Hugh Jackman que o Deadpool usa por debaixo da máscara dele pra fazer piada é justamente a capa da revista People Magazine, quando elegeram o Hugh Jackman o homem mais sexy do mundo. Essa revista aparece quando o Deadpool tá juntando as armas pra batalha final. E aí tem um paralelo legal com o começo do filme, que na sequência de abertura aparece uma revista mostrando o próprio Ryan Reynolds sendo eleito o homem mais sexy do mundo pela People Magazine. Os dois já foram a capa dessa revista. E mais alguns detalhes interessantes do filme. A cena da pizza é retirada diretamente dos quadrinhos do capítulo 10 do arco de 2008 do Deadpool. O Wade também está usando nessa cena uma camiseta da atriz Bea Arthur, que é mencionada nessa HQ. O nome da pizzaria é Feige's Famous, uma clara homenagem ao Kevin Feige, presidente da Marvel Studios. Depois disso, na cena da pista de skate, uma menina pede pro Wade espancar o padrasto dela só porque ela não vai com a cara dele, e ele se recusa. Depois, no bar dos mercenários, ele ainda fala pro Weasel devolver o dinheiro da outra menina que tinha contratado ele. Isso serve claramente para mostrar que, apesar de ser um mercenário, ele tem um compasso moral, existe algum tipo de bondade no coração dele. Ele não é violento com quem não merece. Quando o Deadpool chega no apartamento dele com a cega Al, ele limpa a mão em um pano que já estava totalmente manchado de vermelho, sugerindo que já tinha sangue de muitas batalhas passadas ali. A Al estava ouvindo a música Hit the Road Jack, música do Ray Charles, um cantor e pianista que também tinha deficiência visual. No strip club que a Vanessa trabalha, a gente vê a clássica aparição do Stan Lee como um DJ. O Weasel fala pro Wade nessa cena a clássica frase da Mary Jane pro Homem-Aranha. Go get her, Tiger. Uma frase que depois o próprio Deadpool fala pra Negasonic Teenage Warhead na batalha final. Go get her, Tiger. Quando o Deadpool corta o próprio braço, ele cai num caminhão de lixo e rola uma transição pra cena dele um pouco antes de passar pelo tratamento da Arma X e ganhar poderes. No caminhão de lixo, ao lado do Wade, tem uma caixa com ovos quebrados, e na cena seguinte, o Francis fala sobre quebrar ovos, uma expressão do inglês que fala sobre passar por períodos difíceis pra conquistar coisas boas na vida. A máquina que o Francis usa pra cortar o oxigênio do Wade quando ele ganha poderes é a mesma que ele usa pra torturar a Vanessa na batalha final. O mesmo modelo, né? A que ele usou no Wade explodiu. Durante o filme, o Deadpool faz piada com a voz do David Beckham quando ele estava em casa falando com a cega Al. E depois, na divulgação de Deadpool 2, rolou um vídeo do Ryan Reynolds vestido de Deadpool pedindo desculpas pro David Beckham pela piada. I am so sorry. So sorry. O Deadpool fala pra Al que tem 116 quilos de pó enterrado no apartamento do lado da cura pra cegueira. No segundo filme a gente vê uma piadinha exatamente disso, as drogas e a cura pra cegueira juntas embaixo do piso. Durante a batalha final, o Deadpool começa a falar uma pá de palavrão e o Colossus manda ele tomar cuidado com o linguajar, uma referência clara ao Capitão América em Era de Ultron. Depois da batalha final, o Deadpool manda o Colossus ir ser um irmãozão enorme pra alguém, uma referência a Illyana Rasputin, a magia, irmã do Colossus, que também foi membro dos X-Men nas HQs e apareceu no filme dos Novos Mutantes. E quando o Deadpool manda o Colossus falar pro Fera parar de fazer as necessidades no quintal dele, isso era uma piada que tava no roteiro, e essa cena ia cortar direto disso pro Nicholas Hoult, vestido como Fera, se aliviando na grama do Deadpool, mas no fim não conseguiram conciliar a agenda pra filmar essa cena e ela acabou sendo cortada. E claro, a cena pós-créditos é uma referência direta a Ferris Bueller, uma das primeiras cenas pós-créditos do cinema. Tem referência ao Nick Fury em Homem de Ferro e a revelação também que o Cable ia aparecer no segundo filme. Se você quiser ver mais análises de Marvel completinhas e detalhadas como essa, é só clicar nessa playlist aqui e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!